que a senhora falou, Pro? Todos preparados para o TCC de logo mais? A qualificação? Tem que dar. Eu vou estar na sala de ortopedia com alguns de vocês, tá? E a pedido de todos, a gente está fazendo essa aula online. Vai ser uma aula pequena, tá? Na próxima semana a gente dá continuidade. Então, acho que a gente não vai ter mais do que uma hora de aula, certo? E aí a gente faz a prática e continua com a programação na próxima semana, certo, gente? É só um aviso aqui que a professora Giovana pediu para eu lembrar, deixa eu, sobre o PEI rapidinho, deixa eu olhar aqui o grupo, só um minuto, gente. Ah, eu acho que ela já deve ter falado com vocês, mas ela pediu que principalmente os grupos que estão comigo e com o professor Arivan, né, que vão fazer a parte teórica do PEI, né, a parte da conversa, não é nem teórica, né, a conversa com os participantes, com os idosos, que tentem usar os conteúdos propostos numa linguagem mais dinâmica, numa linguagem que eles possam, né, os idosos possam entender, tá? Tentando fazer uma apresentação um pouco menos técnica, certo? Assim, que tenha o conteúdo, claro, que eles precisam, as informações que eles precisam, mas que vocês falem ou abordem um tema de uma forma que fique mais digamos assim, compreensível para eles, tá certo? Já está tudo prontinho? Certo, Pro. Só para poder informar, né? Aproveitando, minha equipe é a equipe que está com o professor Ivan. A gente pensou também nessa perspectiva, em ser algo, trazer ludicidade, interação, Isso. para transmitir o conteúdo de uma forma leve, compreensível, né? Haja visto também. Lúdica, né? De uma forma lúdica também. E o professor já deu ok, inclusive, nas nossas propostas, então a gente já está se encaminhando, realizando a partir disso, viu? Só para a senhora avisar Ótimo. para a professora. Ok. E os que estão comigo, como é que estão? Também, Pro, estamos com essa perspectiva também de ser fácil de entender, de ter uma compreensão dinâmica, e a gente está na Uhum. fase de pesquisa. Acho que amanhã a gente já está produzindo slides e Pablo vai montar o vídeo a partir do que a gente produzir na teórica. Certo. Aí vai encaixar. E aí eu quero me reunir com vocês na próxima semana para a gente poder Tá bom, fechar a tá atividade, tá certo, certo? tá Eu certo. vou compartilhar aqui minha tela para a gente iniciar a aula. Deixa eu pegar aqui, gente, compartilhar a tela, janela. Cadê? Quando vocês começarem a visualizar, me falem, viu? Oxe, peraí. Compartilhando, gente?
Tá, Pro. Tá aparecendo o quê aí? Que para mim não tá aparecendo nada. Parecendo a gente no Teams. Ah, só vocês? Espera aí, então. E agora? O slide. Ah, pronto, consegui. Tá aparecendo neuralgia e neuropatia? Tá? Olha aí, slide Sim. no canto, Pro. Bonito. Gostou? Tá Tô, fofo. tô aprendendo com vocês. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as neuralgias e neuropatias. Mais especificamente, a mais comum, que é a neuralgia e a neuropatia trigeminal, ou seja, é uma patologia que acomete o quinto par craniano, que é o nervo trigêmeo, tá? Quando a gente fala de neuralgia, a gente pensa, se a gente for ver a terminologia, né, a palavra mesmo, neuralgia, significa dor, né, causada por alguma afecção no sistema nervoso periférico ou central, nas estruturas que compõem o sistema nervoso periférico ou central. E dentro das neuralgias, a gente tem as neuralgias paroxísticas, que podem também acometer qualquer nervo do nosso corpo, mas dentro dos nervos que compõem a estrutura facial, o nervo trigêmeo é o mais acometido. Então, as neuralgias paroxísticas, elas se caracterizam por episódios repentinos de dor, semelhante a choques elétricos, ao longo do curso de um nervo. E ela é mais frequente a partir dos 60 anos, é caracterizada também por dores lancinantes, do tipo queimação ou localização bem definida, justamente por ela se apresentar dentro de uma estrutura nervosa, né? Dentro de um nervo específico, ou seja, dentro de uma estrutura periférica, então a localização é bem definida, e essas neuralgias paroxísticas, elas são intercaladas por períodos onde não há dor, ou seja, esse período é chamado de período refratário, que é um período entre as crises, tá? E como é que são essas crises de dor? Então, são crises do tipo queimação, como eu falei, o choque, que duram segundos ou minutos. E normalmente são unilaterais, né? Porque pega o trajeto de um nervo. Então, a gente sabe que os nervos, eles têm direções, né, unilaterais, vão para cada estrutura de um lado do corpo. E essas dores, elas são chamadas de paroxísticas porque elas se caracterizam por período onde a dor é bem acentuada e é intercalado por períodos onde não há dor. E nesse trajeto de dor existe uma área onde há um ponto gatilho, ou seja, um local onde a dor ela se concentra mais e ela, a partir desse ponto gatilho, ela se espalha naquele trajeto. Então, uma das coisas que a gente vai ver que diferencia a neuralgia da neuropatia, que é uma patologia que acomete, as que danifica a estrutura nervosa, mas a neuralgia, ela apresenta uma área que é chamada de ponto gatilho, onde a partir daí a dor, ela dispara, né, para outras regiões. Então, um toque leve naquela dor, naquele ponto gatilho, pode desencadear uma dor súbita. Ok, gente? Então, o que eu queria que vocês ficassem na cabeça é que é chamada de paroxística porque ela tem um período de crise, onde a dor se torna mais intensa, né, do tipo choque ou queimação, e tem um período refratário, né, que dura entre esses períodos de crises, onde a dor não ocorre, ok? Mas ela se caracteriza por uma dor de forte intensidade e que se origina muitas vezes em um ponto específico, e a partir daquele ponto, onde a dor é mais intensa, ela pode se espalhar ao longo de um percurso de um nervo. E dentre essas neuralgias que acometem a face, como eu falei antes, a neuralgia trigeminal ela é a mais comum. Ela é caracterizada por dores similares a choques elétricos, breves, unilaterais e recorrentes,
tem um início e término abruptos, ou seja, pode durar essa dor, né? Essa crise de dor, ela pode durar de segundos a minutos. E ela é limitada a uma ou mais divisões do nervo trigêmeo. Então, a gente sabe que o nervo trigêmeo, ele tem 3 ramos. A gente vê aí nessa figurinha, a gente tem um ramo aqui, o ramo oftálmico, né? Que é esse número 1 aqui. A gente tem o ramo maxilar, que é o número 2, que pega essa parte da maçã do rosto, a maxila. E o número 1 pega mais a parte frontal e a parte orbital, né, orbitária. E o 3, que pega a região da maxila. Então, essas dores, elas são unilaterais e podem acometer uma ou mais divisões do nervo trigêmeo, tá? Ou a divisão 1, ou a 2, ou a 3, ou mais de uma delas. Atividades como falar, alimentar-se, lavar o rosto, barbear-se, isso são atividades que a gente considera atividades inócuas, mas que podem desencadear a dor, certo? É por isso que muitos pacientes que têm neuralgia trigeminal, eles ficam muitas vezes, principalmente, né, quando é um homem, quando é um paciente do sexo masculino, eles não conseguem fazer a barba, né? Então, eles ficam durante muito tempo com a barba grande, porque o próprio estímulo de barbear-se pode desencadear um quadro doloroso. Imagine que falar pode desencadear uma crise, quanto mais você passar algo que atrita sobre sua pele, num caso de uma neuralgia presente, tá? E ela pode haver dor contínua concomitante. Então, não é porque ela tem essa característica paroxística, né, de uma dor intensa, abrupta, como se fosse um relâmpago ali que ocorre na região da face, mas ela também ela pode ter um período de uma dor contínua, onde, em alguns momentos, o paciente pode apresentar essa crise de dor paroxística. Então, não é que ele não vá ter uma dor contínua, ele vai ter, mas em alguns momentos, por algum estímulo inócuo, ele pode desencadear uma crise paroxística com uma dor muito mais intensa, né, na distribuição de um desses ramos do nervo trigêmeo, um ou mais ramos desse nervo. Ok, gente? Só para poder conferir, não tem cura, certo? A questão que a gente pode interferir é reduzir o espaçamento, na verdade, aumentar o espaçamento entre as crises. A neuralgia trigeminal, existem tratamentos na tentativa de bloquear o gânglio trigeminal, na tentativa de aliviar essas crises, mas não tem um tratamento definitivo, até porque a gente vai ver que tem causas diferentes, depende da causa. Por exemplo, se for uma causa neurovascular, onde se observa que existe um vaso comprimindo a saída do nervo trigêmeo, ou a passagem do nervo trigêmeo. Aí existem cirurgias onde coloca-se um afastador, né, uma espécie de esponja, entre o nervo e o vaso. Aí, esse tratamento pode durar por vários anos e o paciente não ter crise. Pode-se dizer até que houve a cura. Mas ele pode, depois de vários anos, vir apresentar novamente a compressão do nervo trigêmeo pelo vaso sanguíneo, né, quando é uma alteração neurovascular. Agora, quando é uma neuralgia idiopática que não se sabe a causa, é muito mais difícil da gente ter a cura, tá? Então, o tratamento, ele é baseado no controle dos sintomas, no controle da dor, ou seja, na modulação da dor, certo? Mas quando é uma causa neurovascular ou quando é secundária a um tumor, fazendo a ressecção daquele tumor ou afastando o vaso que está comprimindo aquele nervo, a gente pode dizer que há, sim, uma possibilidade de cura. Perfeito. Tá certo? Ok, gente? Alguma dúvida? Não, já respondeu, já. Obrigada. De nada. Então, a neuralgia trigeminal, ela pode ter uma dor de caráter contínua, concomitante, ali presente o tempo todo, e em determinados momentos
o paciente ter uma dor paroxística, um quadro paroxístico, né? Que é aquela dor do tipo choque ou queimação que acontece durante alguns períodos, intercalados por períodos de remissão dessa dor mais intensa, tá? Essa neuralgia é considerada uma das piores dores que o indivíduo pode apresentar, né? Os indivíduos que têm uma neuralgia trigeminal, eles referem que é uma dor extremamente incapacitante e autolimitante. Então, gente, aqui. O nervo trigêmeo, só para a gente entender um pouco da distribuição, né, dessas divisões do nervo trigêmeo, a gente tem um ramo oftálmico, que é esse que a gente está vendo na figura 1, né, mais de amarelo aqui, tá? De amarelinho, uma cor mais clara. A gente tem o ramo maxilar, que é esse mais rosado aqui, pegando as maxilas e pegando uma parte da região frontal também, mais lateral. A gente tem o ramo maxilar, né, que pega uma parte do temporal, da ATM aqui, né, da articulação temporomandibular, e a gente vai ver que isso pode confundir muito os sintomas de disfunção temporomandibular, e vai até a maxila, que é o ramo mandibular. Os ramos 1 e 2, oftálmico e maxilar, eles contêm fibras sensitivas, tá? E o ramo mandibular, que é o 3, ele tem tanto fibras sensitivas quanto fibras motoras. E aí a gente lembra que esse ramo mandibular, ele forma um outro ramo, que é o ramo temporomandibular, que inerva também os músculos aqui mastigatórios. Então, a gente tem um ramo que vai do ramo mandibular, que vai ser um ramo sensitivo e um ramo motor. Então, em conjunto, a gente pode dizer que essas 3 divisões do nervo trigêmeo, elas dão sensibilidade e motricidade à face, fornecem informação proprioceptiva, articulação temporomandibular e também aos músculos da mastigação. A articulação temporomandibular, como qualquer articulação sinovial, ela tem os ligamentos, né, temporomandibulares, tem a cápsula articular, tem o disco intraarticular, então tem, e além dos músculos, né, que tem estruturas nervosas que nos fornecem informação sobre a posição e o movimento daquela articulação. Então, essas estruturas, elas dão informações proprioceptivas também, tá certo? E aí, só para a gente saber que o ramo 1 e 2, eles são mais sensitivos, e o ramo mandibular é um ramo sensitivo e motor. Porque a gente tem um nervo auriculotemporal, né, que vai inervar os músculos da mastigação também. Então, aqui a gente está vendo, né, essa figura eu achei bem interessante, porque a gente vê aqui o nervo de amarelinho, o nervo trigêmeo. Vocês conseguem ver minha setinha? Uma setinha verde? Sim. Então, aqui a gente está vendo o nervo trigêmeo com as 3 porções. Essa porção de verde é a que a gente está vendo agora, que é o ramo oftálmico. As outras 2 porções estão cortadas aqui. Então, esse ramo oftálmico aqui, ele vai dar sensibilidade à face, à cavidade nasal, a gente vê que ele sobe aqui para a região dos olhos também, para a íris, para a córnea dos olhos, mas uma parte dele vem aqui, ó, e inerva também a cavidade nasal e dá suprimento sensitivo a essa região da face, nessa região dos olhos e a região frontal, ok? Vamos, que é o segundo ramo, que é o ramo maxilar. O ramo maxilar a gente já vê aqui, agora ele que está de verde, ó. O ramo maxilar, ele vem para essa região, inervando também a região da cavidade nasal, tá? Uma parte dele vai para a região toda aqui da maxila, que é a parte superior, onde a gente tem os alvéolos, né, dentários, inerva essa região da cavidade da mucosa bucal, também por dentro da boca, vai inervar a parte superior da cavidade bucal, e também a língua. O ramo oftálmico e o maxilar, como a gente viu, ambos têm inervação para a região da cavidade nasal, tá? Então, o anterior
a gente viu que uma parte dos ramos aqui vem para a cavidade nasal, além de inervar essa parte orbitária, né? A córnea e a íris. E o ramo maxilar, aqui de verdinho, também tem ramos que vão para a cavidade nasal. Então, os dois têm ramos para a cavidade nasal. E o ramo mandibular, que é esse terceiro ramo aqui, mostrado de verde, ele vai, é um ramo muito mais extenso, tá vendo? Ele vai inervar a mandíbula, aqui, a gente está vendo aqui toda essa parte da mandíbula inervada por esse ramo, o assoalho da cavidade oral, ou seja, toda a base da cavidade oral, os músculos mastigatórios, masseter, temporal, pterigóideos, né, medial e lateral, de gástrico, toda a musculatura mastigatória, a parte superior do pescoço também inervada, e possui um ramo também que inerva a língua, tá? Então, aqui a gente consegue visualizar o nervo mandibular, o V3, né, que é o terceiro ramo do nervo trigêmeo. Aqui a gente vê, ó, também uma outra figura mostrando o V1, onde é que está o V1, né, cavidade nasal, frontal, o V2 aqui pegando a maxila e uma parte da cavidade nasal, e o V3 vindo por essa região do temporal e pegando a mandíbula. E olha que a articulação temporomandibular, que é inervada pelo terceiro ramo do nervo trigêmeo, que a gente já estudou antes, né? E aqui a gente vê raízes cervicais superiores, como a gente já estudou, que essas raízes C1, C2, C3, né, pegam, formam um complexo trigêmeo cervical, ou seja, formam conexões junto com o nervo trigêmeo e suprem também essa região da cabeça. Por isso que muitas vezes sintomas oriundos da cervical são referidos na cabeça, ou o contrário, né? Sintomas da cabeça podem ser referidos também na região do pescoço. Então, falando um pouco sobre a neuralgia trigeminal, até aí tá claro, gente? Tá sim, Pro. Então, falando um pouco da neuralgia trigeminal, ela ocorre mais em idosos e em mulheres. Geralmente, a segunda ou a terceira divisão são as mais acometidas. A crise de dor ela é desencadeada por um toque leve ou um movimento mandibular, como a gente viu, né? Ou muitas vezes alterações térmicas. E isso sugere que essas dores paroxísticas elas podem ser espontâneas, porque são estímulos tão suaves que podem desencadear, que alguns autores chegam a questionar se realmente essas dores elas são originadas desses estímulos ou se, na verdade, são dores que podem ocorrer de uma forma espontânea, sem a necessidade desses movimentos suaves ou dessas alterações térmicas produzirem a dor. Mas ela é sempre unilateral, claro que pode acometer mais de um nervo, ou mais de um ramo do nervo, mas ela é sempre unilateral, e ela está associada a um fenômeno que a gente chama de tique-dolor, que é um tique doloroso. Muitas vezes o paciente, quando ele sente a crise da dor paroxística, ele tem a sensação, não, ele tem o comportamento de contrair os músculos daquele lado da face, como a gente está vendo nessa figura aqui, né? Então, na verdade, eles contraem os músculos da mímica facial, por conta da intensidade da dor que surge em alguns momentos, né? Em algumas situações, ou como dizem, de uma forma espontânea ou desencadeada por estímulos inócuos. Mas é uma característica dessa neuralgia, quando a crise aparece, o paciente, né, ter aquela tensão daquele lado da face, contraindo um espasmo, né, contraindo toda essa musculatura hemifacial, que é homolateral à crise de dor. Então, isso é chamado de tique doloroso, tá? Pro, como é um espasmo, é involuntário, né? É involuntário. E normalmente não, sempre ocorre quando aquela dor paroxística ela surge, como é uma dor do tipo choque, ou uma queimação, o paciente tem aquele espasmo dos músculos da mímica facial. É involuntário e é sempre no mesmo lado
da crise de dor. Ok? E aqui os subtipos. Então, a questão de ter um tratamento mais duradouro ou não depende do subtipo da neuralgia trigeminal. Então, a neuralgia trigeminal clássica, que é a neurovascular, que é causada por uma compressão do vaso sobre a estrutura nervosa, né, do nervo trigêmeo. A trigeminal secundária, ela é causada por uma doença subjacente. Então, a gente pode ter um tumor cerebelo-pontino, pode ter uma malformação arteriovenosa, a esclerose múltipla muitas vezes se associa a essa neuralgia trigeminal, e temos também a neuralgia trigeminal idiopática. Então, a clássica, o tratamento vai depender do grau de compressão dessa estrutura vascular sobre o nervo. Então, muitas vezes o tratamento cirúrgico pode resolver. A secundária depende da doença que provocou a dor, né? Então, um tumor que tem um fácil acesso, um tumor que possa ser removível, ele pode tratar a doença, tá? A ressecção dessa estrutura pode tratar a doença. Quando é associada à esclerose múltipla, a gente sabe que o tratamento vai depender do tratamento da doença, né? E aí, nesse caso, a gente pode ter sintomas como diminuição de força associada à dor, a gente pode ter sintomas bilaterais, e isso pode fazer com que a gente perceba, né, consiga fazer o diagnóstico diferencial, e o tratamento vai depender do tratamento da doença em si. A neuralgia trigeminal idiopática já é um pouco mais difícil de tratar, justamente por não se conhecer o fator causal, né? Então, o tratamento vai ser baseado no manejo da dor, né? No controle do quadro doloroso. Qual que é a mais comum na clínica? A mais comum é a trigeminal idiopática, né? Aquelas que não tem causa definida. Atualmente, a gente tem uma paciente com suspeita de neuralgia, mas ela ainda não foi diagnosticada, não fez nenhum exame. Ela chegou para a gente com uma queixa de dor, com a queixa de disfunção temporomandibular, mas a gente suspeita dela ter, na verdade, uma neuralgia trigeminal, que precisa ser investigada. Por que que eu digo isso? Por causa do histórico de dor dessa paciente. A gente vai ver daqui a pouco, deixa eu ver se já está perto aqui. Eu vou falar, mas eu repito de novo. O paciente pode ter uma dor que ela vem como se fosse uma dor odontogênica, né? Uma odontalgia, digamos assim, uma dor nos dentes. Então, isso pode confundir, né? Os clínicos gerais ou os dentistas, e o paciente pode ser submetido a procedimentos desnecessários por conta da localização da dor na região da cavidade, né, oral, principalmente na região dos dentes. Então, essa paciente, ela chegou com histórico para a gente, ela está fazendo fisioterapia ainda, e ela tem um quadro de dor muito grande na região da face, e ela já relatou algumas crises, e os dentistas já fizeram extração de vários dentes na região, e isso na região da cavidade superior, principalmente. E isso deixou ela muito abatida, porque ela disse que quando percebeu, né, comentando com outras pessoas da área de saúde, ela disse que quando percebeu, ela estava fazendo procedimentos, fazendo extrações dentárias desnecessárias, e a dor não melhorava. Então, ela chegou para a gente com esse relato, né? Agora, fizemos a avaliação com base no DCT-MD, e a gente percebeu que a dor dela não tem uma característica muito, nem articular, tem característica muscular, porque ela tem dor na ATM. Agora, a dor dela não tem uma característica muito clara de disfunção temporomandibular. Então, a gente está pensando na possibilidade dela, na verdade, ter uma neuralgia trigeminal, por conta dessa dor frequente dentro da cavidade oral e pelo processo que ela passou, né,
o histórico de dor dela e os procedimentos dentários que ela já fez para melhorar essa dor e que não resolveram, e que tinha uma localização nos dentes, nos alvéolos, e a gente vê que o segundo ramo, que é um dos mais acometidos também, ele pega essa cavidade dentária, e isso pode dar uma dor que pode confundir o diagnóstico, né? Por isso que o diagnóstico da neuralgia é um diagnóstico clínico com base na anamnese, ou seja, na história do paciente, no que ele traz, na característica da dor e no exame físico. Então, a característica da dor que a gente vai ouvir na anamnese é aquilo que a gente já falou, né? É uma dor contínua, ele pode ter uma dor contínua, só que com episódios de crise, de dor paroxística, com intensidade grande, né, do tipo queimação, do tipo choque elétrico, né, seguindo um local, né, mais unilateral. Essa dor, o paciente fica assintomático. E no exame físico, o que é que a gente vai perceber? Testes de normalidade da função do nervo. Ou seja, se a gente for fazer um teste sensitivo, com monofilamentos, por exemplo, para avaliar a sensibilidade da face, a gente vai perceber que o paciente ele não tem uma alteração sensitiva. Ele tem um quadro clássico de dor, mas a função sensitiva ela pode estar normal. Ou seja, a gente pode testar lá o frontal, a região jugal, essas regiões cutâneas, né? Frontal, jugal, mandibular. Jugal, alguém sabe o que significa? Juntal? Jugal é a Não. região da cavidade, das bochechas, por dentro, né? Então, toda essa região da mucosa da bochecha, ela, tanto a região jugal da mucosa interna, quanto a região externa, a gente diz que a região jugal é a região das bochechas, tá? Então, o paciente pode ter um teste sensitivo, bilateral, normal, porque ele não tem uma, como é que se diz, uma neuropatia, ele não tem uma lesão, um trauma ou uma afecção no nervo, mas ele tem um quadro de dor que é mais característico do que a alteração sensitiva. Ele pode ter um reflexo corneano normal. Como é o reflexo corneano? É um reflexo onde a gente aproxima alguma coisa, por exemplo, um algodão perto da região da córnea, e o paciente tende a fechar as pálpebras, né? Um reflexo normal. A função motora também, a palpação bilateral da musculatura com o paciente em oclusão, pode mostrar que o masseter e o temporal estão levemente tensos, mas é bilateral. A gente não percebe uma diferença a palpação de um lado ou outro. E o reflexo masseterino, que é um reflexo onde a gente percute um martelinho de reflexo na região mentoniana, com o paciente em desoclusão, quer dizer, o paciente com a boca semi-aberta, né, relaxada, a gente percute a região do mentoniana, né, essa região do queixo, e o paciente tende a fechar a boca, ou seja, levar a mandíbula. Então, no paciente que tem uma alteração que seja neuropática, né, ele tem uma afecção, uma lesão do nervo, esses testes vão se apresentar positivos, ou seja, o paciente vai ter uma alteração de sensibilidade daquele lado. No caso da neuralgia, ele pode estar com a parte sensitiva normal. No paciente pode ter um teste de reflexo corneano negativo, ou seja, ou negativo não, desculpe, positivo, ou seja, você faz o teste, o paciente consegue fechar as pálpebras. Mas na neuropatia, se ele tiver uma afecção do ramo oftálmico, ele pode não conseguir ter esse reflexo corneano normal. No caso da neuropatia, ele vai ter uma diferença na palpação muscular, enquanto que na neuralgia, a musculatura pode estar tensa bilateralmente ou normal bilateralmente. A gente não vai ter uma diferença. E o reflexo masseterino, ele vai ser normal,
ou seja, ele vai ter um reflexo positivo, tá? Ele não vai ter uma afecção, no caso da neuralgia, ele não vai ter uma alteração do reflexo masseterino. Então, se a gente coloca lá, percute o martelinho com a boca aberta na região do queixo, o paciente fecha a boca. A gente vai ver que isso pode ser diferente no paciente com neuropatia, tá? Vocês já estudaram neuropatia, que é um mecanismo de dor crônica diferente. Então, aqui, ó, o diagnóstico diferencial a gente pode fazer com esses monofilamentos, tá vendo? A gente tem esses monofilamentos, você já deve conhecer. Cada fiozinho desse tem uma gramatura, tá? Quanto mais fino, quanto menor a gramatura, ou seja, quanto mais fino o paciente perceber, mais significa que a sensibilidade dele está normal, tá? Então, a gente pode fazer o teste, desculpe, nas áreas frontal, na área maxilar, né, na área jugal das bochechas, a gente pode fazer na área mandibular e observar se existe alguma alteração de sensibilidade. E aqui a gente está vendo a palpação do masseter, como a gente já estudou, né? No meio, a palpação aqui na origem, perto do arco zigomático. Aqui, na terceira foto, a palpação no ventre muscular. E aqui na primeira, na letra A, a palpação perto do ângulo da mandíbula, que já é a inserção do masseter. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial da neuralgia para as questões de dores odontológicas, que pode provocar, né? No caso da neuralgia, a gente pode ter uma odontalgia que é de origem não dentária, mas alguns profissionais de saúde, como os dentistas, podem interpretar essa dor como de origem dentária e fazer procedimentos desnecessários, né? Como a remoção de dentes sem tratar a verdadeira causa. A gente também tem que fazer o diagnóstico diferencial das neuralgias com as disfunções intraarticulares, ou seja, dor no ouvido e na região temporal, que pode acontecer por compressão do nervo auriculotemporal, né, nas dores articulares, podem dar dor nessa região, na região do temporal, e também pode confundir com a neuralgia. Então, a gente tem que fazer a diferença, né, fazer um exame clínico bem detalhado, né, usando o instrumento DC, TMD, para realmente afastar se é uma dor de origem intraarticular, né, uma DTM articular, ou se é uma neuralgia do trigêmeo. E também as disfunções temporomandibulares musculares, né? Porque a dor muscular do masseter temporal, principalmente, pode confundir com a neuralgia trigeminal. Então, se a gente palpa e a gente percebe que os músculos, a palpação bilateral, eles estão semelhantes, então a gente já descarta a possibilidade de uma disfunção muscular, tá? E um diagnóstico extremamente importante da gente fazer é com a neuropatia trigeminal. Aí é que é mais difícil, né? Porque também acomete o nervo trigêmeo. Só que diferente da neuralgia, que é apenas a dor como a principal limitação, na neuropatia a gente tem alterações sensitivas, alterações motoras, que a gente vai ver agora, tá bom, gente? Mas até aí tá claro para vocês? Sim, Então, isso tá. tá claro? Sim. Então, o exame físico ele é feito com o objetivo de descartar outras dores orofaciais, tá? Então, principalmente o teste de sensibilidade do nervo, o teste sensitivo, o teste de reflexo corneano para verificar a contração das pálpebras, observar a função motora, né? Palpar os músculos mastigatórios, verificar o reflexo masseterino. Então, tudo isso a gente observa, porque numa dor neuropática, essas alterações vão estar presentes, ao passo que na neuralgia, essas funções podem estar preservadas, tá certo? Na prática, a gente vai ver o uso do monofilamento, Pro?
Vamos, na próxima aula a gente vai fazer a avaliação usando os monofilamentos também, certo, gente? Então vamos lá. A principal neuropatia que pode acometer essa região da face é a neuropatia trigeminal dolorosa atribuída ao herpes zoster, né, ao vírus do herpes zoster. Esse vírus, ele muitas vezes está presente, que é o vírus da varicela, né, e da varicela, né, da catapora, ele pode estar presente de uma forma inativa no nosso corpo. Então, é possível que muitos de nós tenham esse vírus dentro do nosso corpo, quietinho lá, e por alguma situação de diminuição da nossa imunidade, esse vírus, ele pode se tornar ativo e apresentar uma lesão desse tipo, tá? Então, a herpes zoster, ela pode levar a dois tipos de dores neuropáticas, a neurite aguda e a neuralgia pós-herpética. Então, o que é a neurite aguda? É a infecção viral associada ao vírus varicela zoster da catapora. Então, o indivíduo começa com vesículas, começa com um quadro de dor, na verdade. Então, aquela dor aparece em um trajeto específico da face, e essa dor ela é seguida pelo surgimento de vesículas na distribuição do nervo. Essas vesículas, geralmente, elas surgem 4 a 5 dias após a ocorrência da dor, e, posteriormente, elas vão se rompendo. Mais frequentemente, nessa neuropatia trigeminal, é o primeiro ramo do nervo trigêmeo que é afetado. Qual é o primeiro ramo da divisão do trigêmeo? O oftalmo? O oftálmico. E na neuralgia, a gente viu que quais ramos são mais afetados? Maxilar e mandíbula. O maxilar e mandibular, exatamente. Então, aí, ó, já é uma diferença, né? Uma diferença que pode não estar sempre presente, porque na neuralgia acaba que a gente pode também ter um acometimento das 3 regiões, né? Dos 3 ramos. Mas geralmente acomete um deles, ou segundo ou terceiro. Na neuropatia, a gente tem predominantemente o acometimento do ramo oftálmico, né? 80% mais ou menos dos casos acomete um ramo oftálmico. Aí nessa figura, vocês estão vendo o acometimento de que ramo? As erupções aí na pele, causada pelas vesículas, né? Que o vírus da catapora apresenta. Tá pegando qual ramo aí? Seria o maxilar e o mandibular? Maxilar, principalmente o maxilar. Então, a gente vê as alterações aí na região, erupções cutâneas, né? Na cavidade oral também, no palato, estão vendo? Na região da bochecha, né? Na região jugal interna, ali nas bochechas também, a presença de lesões cutâneas, de vesículas, tá? E o tratamento para essa neuropatia são os medicamentos antivirais e analgésicos para tratamento da dor. A gente sabe também que tem a vacina do herpes zoster, que é muito indicada em idosos, justamente porque essas neuropatias, elas acabam sendo mais predominantes em indivíduos idosos e também em pessoas que estão com a fragilidade imunológica, né? Pacientes com HIV, por exemplo, que já tem uma alteração, né? Uma diminuição da imunidade, então terminam sendo pacientes que têm mais indicação para uso do tratamento viral, tá? Para o tratamento, aliás, da vacina. E a gente pode ter a neuralgia pós-herpética, que surge após o acometimento do herpes zoster. Então, após passar da neurite aguda, se não for bem tratada, né, se não for bem acompanhada, o paciente pode evoluir para uma neuralgia. Então, ele deixa de ter a neuropatia, que é a lesão do nervo, né, a distribuição periférica do nervo, e passa a ter uma dor exagerada, persistente, né, que é uma dor crônica. Então, aqui a gente vê a neuralgia pós-herpética, ela é representada pela persistência
dos sintomas após a infecção aguda é caracterizada por uma dor crônica em queimação, porque os vírus começam a destruir as fibras inibitórias mais espessas, então há um comprometimento das vias descendentes que controlam a dor por acometimento viral, e o tratamento já passa a ser diferente, né? Na neuropatia, na neurite, que é onde surgem os primeiros sintomas, né, da afecção pelo nervo, o tratamento é com antiviral, né, e analgésicos também. Mas agora, na presença de uma dor crônica, o tratamento já passa a ser diferente. Então, o uso de antidepressivos, o uso de neurolépticos, anticonvulsivantes, né? E o uso de terapias fisioterapêuticas voltadas ao controle da dor são necessárias. A aplicação tópica também pode ser necessária de capsaicina, né? Capsaicina, que é o uso tópico, é uma pomada, né, usada na área da dor, né, porque agora a gente não vai ter mais a presença de erupções cutâneas, então é usada apenas no trajeto da dor. Mas o tratamento já passa a ser diferente, já passa a ser um tratamento para dor crônica, tá? E não um tratamento para a neurite, e sim agora para neuralgia. E aí, na neuropatia, né, falando ainda do acometimento do nervo, né, nessa fase inicial, onde a gente tem o quadro da neurite, as erupções cutâneas, né? Nesse caso, a dor que o paciente sente nesse período é uma dor que tem a distribuição de um ou mais do nervo trigêmeo, um ou mais ramos, né? Causada por um transtorno ou dano neural. Daí o termo neuropatia. Então, a dor, ela tem uma característica que preenche os critérios de dor neuropática, ou seja, a presença de déficit sensorial, né, que é clinicamente detectável. Então, se a gente pega lá os monofilamentos, a gente vai ver que o paciente tem uma alteração sensorial no trajeto do nervo, há uma alodínia mecânica, ou seja, um estímulo mecânico como um movimento, como o toque, né? Como a mastigação, que é um estímulo mecânico, pode aumentar o quadro de dor. E há a hiperalgesia ao frio. Então, o paciente sente que a dor ela se torna aumentada em temperaturas frias. Então, tudo isso são critérios que preenchem o quadro de dor neuropática, tá? E daí a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial da neuropatia trigeminal dolorosa, da neuralgia trigeminal. Então, na neuropatia, o paciente tem um quadro de dano ou um transtorno que está acometendo a fibra nervosa, enquanto na neuralgia trigeminal a gente tem mais um quadro de dor sem características de alterações de sensibilidade, de alodínia mecânica ou hiperalgesia ao frio que se espalha por aquele trajeto. Tá certo, gente? Agora, na neuralgia trigeminal, a realização de alguns movimentos pode desencadear uma crise. Não, eu estou confundindo com a primeira patologia, né? Que foi de crise paroxística. Mas é uma neuralgia. Pode sim, pode desencadear. Mas nesse caso aqui, a gente tem outros sintomas associados também, né? Os déficits sensoriais estão presentes, a gente tem a hiperalgesia ao frio. E uma outra diferença importante é que na neuralgia, a gente tem uma dor que ela tem um início e um pontozinho específico, como se fosse um ponto gatilho. A gente consegue determinar na neuralgia um ponto específico onde a dor, ela surge. Aqui não, aqui a dor, ela é bem mais abrangente, né? Ela pega todo um trajeto. Mas nas duas pode acontecer a dor paroxística, né? Aqui tanto que fala que pode ocorrer paroxismos dolorosos também, desencadeados por alodínia, né? Ou desencadeados por estímulos mecânicos. Tá? Então, abrir, mastigar, movimentar a mandíbula pode levar
a dor nas duas coisas. Por isso que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial, porque a gente pode ter quadros de dor paroxística breves nas duas situações, tanto na neuropatia quanto na neuralgia. O que vai diferenciar é o tipo da dor. Na neuralgia, a gente tem uma dor que ela se inicia, a gente consegue identificar um ponto inicial de dor, como se fosse um ponto gatilho na neuralgia. Na neuropatia, a gente tem uma dor, um paroxismo, uma dor paroxística que pega uma área maior. Além disso, na neuropatia, a gente tem alterações de sensibilidade, que a gente consegue detectar com o exame com os monofilamentos, ou até com um pincel. A gente, se não tiver os monofilamentos, a gente pode usar algum material, como um pincel, para a gente identificar se o paciente está com ou um cotonete, né, naquela área do trajeto nervoso, para identificar se tem alguma alteração de sensibilidade que está presente na neuropatia. Tá certo, gente? E uma coisa muito importante na neuropatia é que a gente tem que avaliar a função ocular também, porque como ela é mais comum, né, a neuropatia trigeminal acometendo o primeiro ramo, a gente tem que observar o teste de o reflexo corneano para ver se o paciente tem um fechamento da pálpebra, porque existe um risco também grande do paciente ter afecção de outros nervos que inervam a região ocular. Tá certo? Então, é importante a investigação e o acompanhamento e o tratamento rápido das neuropatias, principalmente por herpes zoster. Aqui, gente, eu pedi para a professora Ana Paula, para ela me ceder essa foto dela. Não sei se vocês sabem, mas a professora Ana Paula ela estava afastada na semana passada. Vocês pegam... vocês ainda não pegam disciplina com ela, não, né? Já pegaram, não é isso? Um curso Bom, aqui a gere foto dela. Ela apareceu lá na clínica com uma dor na cabeça, inicialmente uma dor nessa região, e ela é paciente da gente. Ela é paciente lá de DTM, né? Mas aí, para além do quadro que ela tem, ela chegou um dia com muita dor aqui, nessa região do temporal. E a gente imaginou que fosse a dor que ela já sente, né? Normalmente ela tem um quadro de dor cervical, dor nessa região de masseter, mas ela chegou com uma dor muito intensa aqui nessa área. E aí, alguns dias depois, ela foi para uma reunião na quinta-feira, uma reunião nossa lá do colegiado, e aí ela disse que a cabeça estava coçando. Ela achou que ela tinha pintado o cabelo, né? Ela disse que ela pensou que a tintura, que ela tinha tido alguma alergia à tintura do cabelo. Só que aí, essa alergia estava só desse lado aqui, né? Ela ficou, mas que coisa estranha, né? E aí comentou com a médica dela, estranho, alergia de um lado só da cabeça, se fosse alergia ao produto usado no cabelo, teria dado dos dois lados. E aí começou a erupção aqui, ó, vindo para a região dos olhos. A sorte é que ela foi diagnosticada nessa janela de 4 a 5 dias, que é quando a gente tem que começar logo o tratamento com antiviral. É quando começam essas erupções cutâneas, elas aparecem 4 a 5 dias. Então, ela teve um diagnóstico muito em cima, né? Se ela começasse a tratar mais cedo, logo quando a dor apareceu, se ela já tivesse tido o diagnóstico, seria muito melhor. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente só consegue fechar o diagnóstico quando essas erupções cutâneas aparecem. Mas ela conseguiu ainda pegar essa janela boa de tratamento, fez uso do antiviral, fez uso de analgésicos de horário, e ela já voltou essa semana para tratar, ou já voltou para trabalhar, né? Mas ela teve um quadro de neuropatia trigeminal atribuída ao herpes zoster, pegando o ramo oftálmico aqui, ó. E aqui já é uma lesão mais grave, pegando também o ramo oftálmico, né? As erupções cutâneas maiores, pegando a região ocular, né?
Então, o que é que acontece? O herpes zoster, ele afeta o gânglio trigeminal em 10 a 15% dos casos. No caso da neuropatia pós-herpética, muitas vezes o paciente precisa fazer um bloqueio do gânglio para diminuir essa dor, ou em alguns casos também na neuralgia, um bloqueio do gânglio trigeminal para reduzir os sintomas. A dor na face, ela é unilateral na distribuição de um ou mais ramos do nervo trigêmeo. Nesse caso, ela tem uma duração menor que 3 meses, tá? No caso da neurite, no caso da neuropatia, a dor ela se torna crônica e pode persistir por mais de 3 meses. A erupção herpética é uma característica da neurite pós-herpética, e como a gente falou, pela presença do vírus varicela zoster. Então, o diagnóstico ele pode ser feito através do exame clínico, né, das lesões na pele que a gente observa, do trajeto daquela dor, mas também existem exames laboratoriais, por exemplo, a coleta do líquido cefalorraquidiano, para verificar a presença do vírus, herpes zoster, uma forma também. Um ensaio por imunofluorescência, né, do tecido. Então, a biópsia ali daquela erupção da pele pode mostrar que existe um antígeno desse vírus, herpes zoster varicela, né? É o varicela zoster, ou um ensaio com PCR também pode identificar ou a presença do antígeno ou a presença do DNA do vírus nesse ensaio por imunofluorescência. Então, são duas formas, além do exame clínico, de identificar o acometimento por uma neuropatia trigeminal, além das características da dor, né? A dor em queimação, né? No caso de Ana Paula, ela referia mais um formigamento, né? Uma dor intensa na região da cabeça, na região temporal e próximo dos olhos, do tipo dormência, formigamento, queimação. Então, é bem característica esse tipo de dor, acompanhada de alodínia cutânea. Então, alguns pacientes falam que até o toque da roupa, né, de alguma coisa, de uma toalha, é dolorosa. Fora da parte de DTM, a gente tem uma paciente que está em tratamento de neuralgia pós-herpética, acometendo o nervo intercostal. Então, o nervo intercostal, ele segue um trajeto bem específico de uma costela, né? Vindo de trás da região da coluna para a região anterior do tórax. Então, é um acometimento em faixa. A erupção da pele, eu não peguei nenhuma figura para mostrar para vocês, porque a aula é de face, né? Mas no nervo intercostal, a gente vê um trajeto seguindo da coluna em direção ao tórax ou abdômen, a depender da parte, né, que tá acometido, do ramo que está acometido, mas a erupção, ela segue em faixa, vindo da região posterior para a região anterior. Então, muitas vezes, respirar profundamente provoca dor. O paciente perde a mobilidade do tronco, porque ele passa a não querer fazer nenhum movimento com o tronco por conta disso. Então, essa paciente que a gente tem em clínica da dor, a gente está tratando com o uso do TENS, né, da eletroterapia, associada ao movimento, porque agora ela já consegue movimentar, mas a gente usava com ela no início só o TENS, com o movimento respiratório, né, com a respiração, para ela ir se adaptando e expondo ela gradativamente ao movimento. Hoje ela já consegue fazer bastante exercícios com o tronco, com o membro superior, até levantar o braço para ela incomodava, porque levantar o braço significava movimentar o tronco também, né? Esticar, né? Abrir as costelas, e isso era bastante doloroso. Hoje ela já consegue fazer muitos exercícios. A gente ainda vê a área já seca, né? A área já com erupção tratada, mas ainda com o déficit motor, né? Ainda com a incapacidade de movimentos presente, que é o que a gente está tratando agora. No caso da face, a gente vai ver essa motricidade diminuída para os movimentos mandibulares,
Então, abrir a boca, o movimento de lateralidade, a protrusão, alguns movimentos de mímica facial dolorosos. Então, nesse caso, alguns movimentos da cervical também podem estar cometidos por conta desse complexo trigêmino cervical. Então, a gente, nesse caso, precisa tratar de uma forma, né, que a gente consiga melhorar a função. Em que função está alterada? É a função mastigatória, é a respiração, é a fonação. Aqui, então, vocês vão me dizer os ramos que estão acometidos, tá? Nessas figuras. Então, essa primeira figurinha aqui, qual o ramo do nervo trigêmeo? E como é que vocês classificariam isso aqui? Uma neurite, uma neuralgia pós-herpética? É uma neuropatia ou uma neuralgia? Neuropatia, né, Pro? Uma Pós-herpética. neuropatia, Ou né? Empatia. E aqui, qual o ramo que está acometido? Oftálmico. Oftálmico. Nessa segunda, maxilar. maxilar. E na terceira, o ramo mandibular. Tá certo? Mandibular. E agora não, né? Tá vendo que eu falei que ia ser bem rapidinha? Eu quero que vocês pesquisem os tratamentos fisioterapêuticos disponíveis para a gente tratar a neuralgia, a neurite na fase, né, das erupções. O que é que a gente pode fazer quando o paciente tem? Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Quando o paciente tem uma lesão cutânea, está na fase da neurite, a gente pode fazer alguma coisa? Não. Tem algum recurso que a gente possa utilizar? Eu acho que sim, prof. O que é que a gente pode fazer? Será que um laser? Não sei. O laser pode ser utilizado, né? A gente pode utilizar o laser no paciente. Gente, eu parei de compartilhar? Não, Pro. Não. Parou E agora. agora? Parou. Parei, né? Então, a gente pode utilizar o laser, tá certo? Nessa fase da neurite, para ajudar a cicatrização, certo, gente? É uma possibilidade. E aí eu quero que vocês deem uma pesquisada para a próxima aula. Na próxima aula a gente vai fazer o exame físico, utilizando os testes, fazendo os testes de sensibilidade, fazendo o teste do reflexo mentoniano, ao mesmo tempo em que a gente vai também fazer uma prática com tratamento, pegando lá os recursos da eletrotermoterapia e a gente discutir o que é possível utilizar, tá? É possível utilizar o ultrassom, é possível utilizar o laser, é possível utilizar o TENS. Quais são os parâmetros que a gente vai utilizar nas fases dessa patologia, da neurite, por exemplo? Quando é que a gente pode iniciar? A gente pode iniciar na fase aguda logo, nos primeiros dias, a gente vai usar numa fase mais subaguda da neurite. Então, eu quero que vocês pesquisem sobre o uso da eletrotermofototerapia no tratamento da neuralgia e da neuropatia trigeminal, tá certo? Lembre que vocês estão me devendo também, né? O quadro de cefaleia, que era para hoje, a gente deixou para a semana que vem, já está acumulando, tá? Então, para a próxima semana, além do quadro das cefaleias, onde vocês vão fazer o quadro com as diferenças entre os tipos de cefaleia, aquelas cefaleias primárias que a gente estudou e as cefaleias secundárias. Agora vocês vão, para a próxima semana, fazer uma pesquisazinha dos recursos da eletrotermoterapia no tratamento da neuralgia e neuropatia. Mas não precisa ser nada extenso, podem anotar até no caderno. O que é que a gente pode usar? O laser, quais são os parâmetros que a gente pode usar e quando a gente deve iniciar? Fase aguda, subaguda,
ou só na fase crônica? O ultrassom pode ser utilizado com qual objetivo e em que fase? Tá certo? E a mesma coisa para o TENS, ou para a neuromutilação, ou a neuromodulação. Neuromutilação é o último, viu? Neuromodulação, utilizando a TDCS. Ok, gente? Isso, de hoje a 8. Hoje é que dia, gente? 28, né? Ah, semana que vem é feriado, meu Deus, é verdade. E dia 11 não é o dia do PEI? É. Meu Deus, está passando muito rápido. É o dia do PEI, não é isso? Do projeto extensionista interdisciplinar. Mas o PEI Então, vai ter. Se bem que o PEI é à tarde, viu? A gente pode manter, porque o PEI é à tarde, a gente pode manter a aula, senão a gente não vai conseguir finalizar. Certo, gente? Certo. certo, Pro. Alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida sobre o que a gente discutiu aqui? Não, Pro. Eu só vou pedir para a senhora depois dar uma olhadinha no grupo, conferir se as minhas anotações para as atividades estão certinhas. Se tiver algo para complementar, a senhora avisa, por gentileza. Ah, estou vendo aqui já. Neuralgia e neuropatia trigeminal, parâmetros e quando iniciar, quais fases, neuromodulação, mas também os outros recursos, viu? Ah, você já colocou, né? Uso da eletrotermofototerapia, certo? E o quadro de cefaleias com as diferenças entre os tipos, primárias e secundárias. Isso, agora todos aqueles tipos que a gente discutiu das primárias. Ah, saiu primeiras, viu? Mas todo mundo sabe que é primárias. Primárias e secundárias. Certo, gente? Pronto, já vi aí que você corrigiu. Joia. Ok, gente? Então, um abraço Certo, para então. vocês, boa sorte nas apresentações. Obrigada. Vejo quem estiver na sala de Obrigada. ortopedia.